Fala aí, beleza? Seja bem-vindo a mais um novo vídeo aqui no canal do Godoy. E hoje, meus amigos, quando amanhece o dia, a gente tem uma notícia bombástica, né, envolvendo ali o Vinícius Júnior, envolvendo um dos principais jogadores, né, que vestem ali a camisa da seleção brasileira. Quando a gente fala sobre futebol brasileiro fora do Brasil, a gente fala sobre Vinícius Júnior, jogador do Real Madrid, decisivo, importante, hoje uma das figuras principais do futebol mundial, que despertaria ali o interesse, cara, do futebol da Arábia Saudita. Então o Real Madrid perderia ali Vinícius Júnior, ele sairia do futebol europeu, ele sairia desse epicentro, né, da competitividade esportiva, sairia da Champions League, por exemplo, iria jogar no futebol da Arábia Saudita. Por um valor exorbitante, por um valor que a gente não consegue, é humanamente impossível a gente conseguir imaginar, materializar valores como esse. Valores até que colocariam o Flamengo fazendo uma revenda absurda, indireta, né? Pois o Flamengo ganharia ainda um dinheiro e um valor tão alto, mas tão alto, que a comissão que o Flamengo ganharia bate até as vendas que você faz diretamente, para a gente ter ideia. A gente está falando, galera, de bilhões. Então vamos trazer esse debate aqui no nosso canal. E aí, você iria? Isso eu acho que é o mais fácil, cara, para ser debatido. Agora, a gente precisa entender algumas situações importantes nesse interesse, nesse fundo de investimento da Arábia Saudita, numa possível troca, um possível interesse. O Vinícius Júnior não havia negado, né, de prontidão, era escutar uma proposta oficial, enfim, o Real Madrid já havia precificado um valor que ele ia querer, enfim. Seguinte, galera, primeiro, a gente precisa entender que a FIFA, né, ela tá levando o seu principal evento, que é a Copa do Mundo, para onde tem muita grana e onde envolve muita grana. Em 2022 tivemos a Copa do Mundo no Catar e em 2034 nós teremos a Copa do Mundo na Arábia Saudita. Em 2026 a próxima Copa do Mundo será nos Estados Unidos, México e Canadá, e a Copa do Mundo de 2030 é praticamente ali uma Copa do Mundo itinerante, né, envolvendo ali muitos países. E 2034, eu não sei se você acompanhou, pouco foi falado. A Arábia Saudita, curiosamente, ela teve uma candidatura única. Só a Arábia Saudita se interessou e apresentou um projeto para a FIFA para sediar a Copa do Mundo. Algo que assim, nunca aconteceu, porque vários países que gostam, são mobilizados, obviamente, sobre futebol, querem sediar a Copa do Mundo, ou sediar através de uma dupla, de um trio, dupla Copa do Mundo de 2002, agora vai ter um trio, né, em 2026, mas só a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, ela comprou a Copa do Mundo de 2034 e a FIFA, que vai vendo, né, vai vendo dinheiro, ela vendeu e foi a campanha única. O que acontece é o seguinte, dentro da Arábia Saudita existe obviamente ali uma mobilização de popularidade sobre o mundo global, né? Então é aquilo, que eles tentam integrar a Arábia Saudita, mas com seus costumes, sem se adaptar ao que está acontecendo ao seu redor, mas dentro disso tenta ali ter um regime um pouco mais popular, para que o mundo olhe para a Arábia Saudita, sem a Arábia Saudita precisar se adaptar, até mesmo sobre direitos humanos, por exemplo, ao do mundo. E que forma ele usa isso? Esporte. Então é através do esporte, e é através do esporte mais popular do mundo, que é o futebol, que a Arábia Saudita tenta entrar nesse cenário da globalização. Por vários meios. Mídias, por tudo, cultura, tudo. E aí, quer sediar, fez esse projeto. Perfeito. Dentro desse projeto, vários países que não são, né, países que assim, a gente não está falando de países, pô, a gente está falando de Brasil, de Argentina, de Alemanha, de Itália, de Inglaterra. A gente está falando de países, né, que acabam ficando, né, à margem. Esses países, eles gostam de ter uma figura central, como se essa figura fosse, né, o principal personagem para consolidar esse projeto. Por exemplo, os Estados Unidos têm em 2026 a figura de Lionel Messi. Por mais que o argentino possa não disputar a Copa do Mundo, é o Messi que joga nos Estados Unidos, então a Copa do Mundo está indo para esse país, então tem um pouco dessa ligação. E essa conexão, o fundo de investimento da Arábia Saudita quer que seja o Vinícius Júnior. Então o Vinícius Júnior, ele seria esse personagem que iria representar esse, em aspas, país do futebol. E para isso, esse fundo de investimento, ele não tem limite financeiro. A gente não está falando do dinheiro de um clube. A gente está falando de ele entra para participar de um clube, mas o clube ele recebe as receitas desse fundo de investimento. Então, onde até o Vinícius Júnior iria jogar, qual clube, pouco importa se é o Al-Ahly, se é o Al-Sadd, não importa qual é o clube.
até porque o dinheiro vem desse fundo de investimento, que é uma forma, né, com que ali a Arábia Saudita tenta potencializar esses clubes para a sua nação, né, em prol dessa questão. E aí vai o Vinícius Júnior. Cara, a gente está falando de... É absurdo, né? 1 bilhão, já começa por aí, por ano. Um contrato de 5 anos seria 6 bilhões, né? Então é mais do que 1 bilhão por ano, é 1,2 bilhão por ano, num contrato de 5 anos com o Vinícius Júnior. Além disso, teria ainda um pagamento para o Real Madrid. E até a informação que a imprensa espanhola trouxe é que o Real Madrid estava querendo aí por cerca de 1 bilhão também de euros. Cara, tratando isso para reais, que assim, não dá nem pra gente precificar, algo em torno, por baixo, de 13 bilhões de reais. Contando o salário do Vinícius Júnior e contando esse, né, valor que seria ali para o Real Madrid. O Flamengo, ele entraria dentro desse 1 bilhão do Real Madrid, da negociação por seu clube formador, e tem que fazer um cálculo, cara, é um dinheiro absurdo. Nem o Flamengo vendendo seus próprios jogadores conseguiria um valor, é absurdo, passa de 100 milhões, passa bem mais de 100 milhões. Então, só pra gente ter mais ou menos essa ideia. A gente tá sentado aqui e falar, pô, não vai, ou pô, vai. Cara, a vida do atleta, cada um tem a sua vida. O Vinícius Júnior já ganha entre 10 a 13 milhões, e a gente tá falando porque tem alguns bônus, tá? Milhões de euros, então a gente já tá falando de um atleta que tem um patamar, né, financeiro absurdo. Quem é a gente para ficar precificando se merece ou não merece? Vamos falar esportivamente? Vamos falar esportivamente. Meu irmão, esportivamente, o Vinícius Júnior sai do epicentro do futebol, vai para esse futebol paralelo, que ainda hoje é o do futebol da Arábia Saudita, por mais que tenha despertado um pouco mais de interesse, tem um pouquinho mais de visibilidade, é longe. Ele está no maior time do mundo, ele está jogando a maior competição do mundo, e ele está entre clubes, e ele está sendo protagonista. Então, esportivamente, e a gente fala esportivamente, pois primeiro, nós somos apaixonados por esse esporte, cara, a gente vai deixar de ver, né, um personagem importantíssimo no maior clube do mundo jogando, é fato, a gente perde. Pro lado dele financeiro, é difícil a gente falar qualquer coisa. Meu amigo, eu não consigo nem calcular, eu acho que nem no extrato bancário dá para ler. Esse valor, ele é um valor absurdo no meio do esporte. Até multinacionais, prestem bem atenção, existem multinacionais de sucesso que não conseguem arrecadar, ter de lucro líquido o que o Vinícius Júnior vai receber. Então a gente está falando de um salário sobre-humano, porque até empresas de muito sucesso não conseguem arrecadar isso. Então a gente está falando de mais de 1 bilhão por ano. Então é um valor que, assim, não tem como a gente explicar. O que pesa é o fator esportivo, evidentemente, que aí você perde um jogador como esse, e aquilo, o futebol, o fundo de investimento, que está colocando dinheiro nos clubes para, né, tentar potencializar a Arábia Saudita, e aí paralelo a isso usa o esporte, eles podem contratar qualquer jogador do mundo. Eles podem contratar qualquer pessoa. Isso aí isso é nítido. Qualquer profissional, eles são capazes, pois eles estão trabalhando com dinheiro infinito. Agora acaba o Vinícius Júnior, né? Saber se aquilo ali que é o suficiente. Claro que não digo financeiramente, mas esportivamente, sobre as suas questões pessoais, familiares e tal. Mas é um valor completamente fora da curva. Vamos ver, vamos acompanhar qual será a decisão do Vinícius Júnior, e isso sofrerá sem dúvida nenhuma. A decisão dele, caso ele aceite, ela pode ser impactante para o mundo do futebol, pois até como figura para a Copa do Mundo 2034, um grande evento, ou a permanência ali no Real Madrid, a saída dele do Real Madrid, por exemplo, impacta também ao clube merengue. Então, sem dúvida nenhuma, é uma decisão muito importante e traz o esporte para um valor completamente inimaginável. Por mais que já esteja, né, fora da curva, é algo extremamente que extrapola completamente. Vamos ver. Grande abraço aí, deixa o seu like, deixa a sua curtida. A gente vai se vendo, se inscreva aqui no canal, quem não está inscrito. Tamo junto, valeu.